E aí, meus queridos, meu nome é Wagner Tomazoni, você está no canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Se liga só nessa cena de Malhação, uma professora dando aula sobre fascismo. É tudo maravilhoso nessa peça, sei lá, desde a atuação até o roteiro. Se preparem, é uma obra de arte. O fascismo é uma conduta política extremamente autoritária que usa violência no lugar do diálogo. Pode variar de acordo com a época e o lugar, mas tem características que vão se repetir. Tipo agora, né, mãe? Que a gente tá falando sobre isso o tempo todo. Isso, Flora. Essa conduta, vem comigo, essa conduta cresce em tempos de crise. Por quê? Porque os fascistas geralmente inventam um inimigo comum para levar a culpa da crise. Portanto, esse inimigo comum deve ser o quê? Destruído. Destruído, exterminado. E prestem atenção, porque é assim que eles estimulam a violência e a falta de diálogo. Que nem quando rolou aquele lance com Hitler, né, professora? Exatamente. Cara, eu acho maravilhoso. Sempre eu gosto de ver esquerdista definindo fascismo. Porque assim, a gente pode definir através de vários conceitos, de várias perspectivas diferentes, né? Se a gente for pegar realmente o fascismo de Mussolini, a gente pode falar de várias coisas. A gente pode falar da economia, que o Estado ele realmente era grande, e inclusive Mussolini falava tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então, a gente pode pegar vários elementos que são hoje defendidos majoritariamente pela esquerda. A CLT, por exemplo, né, foi inspirada na Carta do Trabalho, Carta del Lavoro, lá do governo Mussolini. Então, a nossa CLT... As leis trabalhistas são inspiradas diretamente em um modelo político fascista. A gente pode pegar esses elementos para debater, né, o viés do fascismo. Só que eles vão gerar, obviamente, discordâncias. Então eu acho legal pegar a definição que os esquerdistas estão dando. Porque geralmente eles simplesmente começam a apontar o dedo e falar: ah, você é o fascista, esse ali é fascista, aquele lá é fascista também. E aí você pergunta: mas o que é fascista? O que é? O que é fascismo? E a pessoa não sabe. Normalmente não sabe, não vai saber descrever. E aí, quando eles tentam, o resultado é esse. Então, eu já fiz vídeo mostrando como cada vírgula da descrição de fascismo que o Felipe Neto trouxe pro perfil do Twitter dele, como tudo que ele falou lá para descrever fascismo se encaixava perfeitamente nas ações dele. Eu já analisei também a definição de fascismo que o Castanhari trouxe para o canal Nostalgia. E aqui a gente tem a definição global de fascismo, né? Como a Rede Globo define fascismo. E a gente pode sempre fazer esse exercício. Porque é óbvio, é claro. Pega só o que ela falou até agora. De que grupo político que ela está falando? Então, geralmente o fascismo, ele cria um inimigo em comum, né? Ele surge nesses momentos de crise e cria esse inimigo em comum. Porque aí você pode atacar esse inimigo. Tipo o homem branco. Porque o homem branco é naturalmente racista. Então ele é um inimigo em comum para toda a militância negra. Tipo o homem mesmo, né? O homem ele é um inimigo em comum para o feminismo. Ou tipo os fascistas. Porque quando a palavra fascista não tem um significado claro e vira só uma ofensa, e qualquer um pode se encaixar nessa definição, você está fazendo o quê? Você está criando um inimigo em comum que você pode atacar de todas as formas possíveis. Cara, exatamente isso o que eles fazem. Qual é o lado que tenta negar o diálogo de todas as formas? Eles não querem conversar. Quem é que fala que com fascista não tem diálogo? Ou que o homem não está no seu lugar de fala para falar com uma mulher sobre o movimento feminista? Que o branco não está no seu lugar de fala? Quem é que tenta impedir o outro lado de falar? Quem é que tenta calar? Quem é que defende a censura? Quem é que fala que a censura ela é justificável se for contra uma pessoa intolerante? Que eles definem como intolerantes. Então você vê que cada vírgula da definição que ela trouxe até agora, e a gente está só no começo, mas cada vírgula se encaixa perfeitamente no padrão comportamental dos esquerdistas. Sejam progressistas, socialistas, comunistas, todos eles fazem exatamente a mesma coisa. Ela está aqui descrevendo o comportamento padrão de um militante de esquerda. Vamos escutar de novo. Violência no lugar do diálogo.
O fascismo é uma conduta política extremamente autoritária que usa violência no lugar do diálogo. Então, extremamente autoritária. Mano, quem defende toda forma de autoritarismo é a esquerda, em geral, né? A esquerda tem um discurso autoritário, porque ela quer concentrar o poder nas mãos do Estado. Ela está entregando todo o poder para exercer este autoritarismo nas mãos do Estado. Tanto é que você tem o Átila, por exemplo, chegou a fazer texto falando de autoritarismo necessário. Aí tem toda a questão da pandemia. Mas enfim, só para você ver, né, que muitas vezes eles não têm nem medem palavras na hora de defender autoritarismo. Mas eles são naturalmente autoritários e eles tendem a optar pela violência ao invés do diálogo. Quais são os movimentos, as manifestações que costumam ter mais violência dentro dos seus atos? As manifestações de esquerda ou de direita? Quais costumam ser mais violentas, mais truculentas? Existe violência nas duas? Sim, mas não na mesma medida. Você encontra casos de violência dentro de manifestações de direita, mas muito mais dentro das manifestações esquerdistas. E também tem a violência indireta, digamos assim, que é a própria cultura do cancelamento, né? Sei lá, eles tentam destruir reputações. Eles tentam atacar a reputação da pessoa, fazer com que ela não tenha mais como trabalhar, como viver plenamente em paz através dessa cultura do cancelamento. Então, é uma outra forma de negar o diálogo para, no lugar, oferecer a violência, para simplesmente calar os seus opositores. Aqui, em poucas palavras, ela descreveu perfeitamente um militante de esquerda. Pode variar de acordo com a época e o lugar, mas tem características que vão se repetir. Tipo agora, né, mãe? Que a gente tá falando sobre isso o tempo todo. Isso, Flora. Essa conduta, vem comigo, essa conduta cresce em tempos de crise. Por quê? Porque eles gostam de explorar crises que eles mesmos criam. Porque os fascistas geralmente inventam um inimigo comum para levar a culpa da crise. Portanto, esse inimigo comum deve ser o quê? Destruído. Destruído, exterminado. E prestem atenção, porque é assim que eles estimulam a violência e a falta de diálogo. Que nem quando rolou aquele... Vocês acham que se um grupo se reunir para encher de porrada um fascista que estava defendendo o livre mercado... Porque, cara, chamaram a Tabata Amaral de fascista. Isso é o que eu quero dizer. Virou simplesmente uma forma de, os fascistas são os monstros. Então, qualquer um que a gente entregar esse rótulo, e é a esquerda que tomou pra si o direito de rotular os outros e de definir quem é ou não é fascista, né? Pra qualquer um que a gente entregar esse rótulo, tudo é válido. Então, aquele ali é fascista. Decidimos isso. Pode cagar a pau que não tem problema, porque você vai se incomodar com um fascista apanhando, com um nazista apanhando? Não, pô. Os antifa são os mais violentos, porque eles estão justificando a sua violência, falando que é válido ser intolerante com quem é intolerante. Só que eles é que vão definindo tudo, de forma arbitrária, olha só. Lance com Hitler, né, professora? Exatamente, Tavícia. É comum dos fascistas desprezarem conhecimento e apoiar e estimularem mitos e crenças furados. Desprezar conhecimento e estimular mitos e crenças furadas, como, por exemplo, que sexo é uma construção social, né? As diferenças entre homens e mulheres são construções sociais. Eles desprezam todo o conhecimento prévio que a gente tem, tudo que a gente já sabe sobre biologia, tudo que a gente já sabe sobre realmente as diferenças comportamentais inerentes aos homens e às mulheres. E aí a gente tem vários e vários estudos que demonstram que essas diferenças, elas já se manifestam desde o primeiro dia de vida. Meninos já demonstram um comportamento diferente das meninas. Essa diferença ela é encontrada em outras espécies de primatas, por exemplo. Você tem aí chimpanzés fêmeas que utilizam gravetos para brincar de boneca, mas não, tudo virou construção social. E aí eles desprezam todo o conhecimento que já temos para começar a espalhar aí um mito, uma crença que já foi amplamente refutada só para validar o discurso. Fascismo. Uma semelhança com os dias de hoje? Nossa, só tem. Muita semelhança. Pessoal, por que vocês acham que eu reuni vocês lá na biblioteca, no meio de todos aqueles livros? Porque tanto Hitler quanto os outros fascistas, né, eles também gostavam de dificultar o conhecimento, né, de todo mundo, e aí queimavam livros, um montão de coisas. É sério, é um horror. Sério? Vocês conseguem imaginar tanto conhecimento, tantos livros sendo queimados por causa de quê?
de autoritarismo? Consigo imaginar, tanto que ainda hoje eles queimam e tentam dificultar o acesso a livros de conservadores, né? Tentam ridicularizar, no mínimo, e várias outras destruições da nossa história. A gente tem as destruições das estátuas, que eles tentam reescrever, enfim, ou simplesmente negar as heranças do passado simplesmente porque eles definiram retroativamente que elas não prestam, que a gente deve simplesmente rejeitar. Então eles vão lá e destroem a estátua de um cara que eles decidiram, não, aquele cara ele tinha escravos, então ele era um racista, então a gente precisa apagar isso da história. Esse é um comportamento bastante comum dentro da esquerda, eles vivem fazendo isso, destruindo símbolos, queimando, atacando também conhecimento direto, porque para eles só presta se for do lado deles, né? Aí, obviamente, eles vão valorizar, mas qualquer autor que esteja do outro lado, eles vão tratar exatamente da forma que a professora aí descreveu. O nazismo, a maior expressão do fascismo, se baseou numa grande mentira. Aqui existe uma raça superior às outras. E de tanto impor essa mentira, o Hitler conseguiu convencer grande parte do povo alemão a apoiar a morte de milhares de judeus, de comunistas, de ciganos, de artistas, de escritores que não se alinhassem ao pensamento vigente. Parece até o Che Guevara, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ou o Xi Jinping lá também. Bem parecido. De gays, prostitutas, deficientes físicos. Gente, cada vez mais parecido. Você imaginar você ser perseguido, você ser preso e até morto por ser quem você é? Aconteceu aqui, ó. Ou de amar a pessoa que você gosta. Pois então, a gente tá cheio de exemplos assim na América Latina. Aí ela faz esse discurso, eles falam, não, porque é um absurdo, né? Esses tiranos aí que perseguiam essas minorias. Aí ele faz esse discurso lindo, vestindo uma camiseta do Che Guevara. Enfim, a hipotermia. Bom, isso é a Rede Globo dando aula de fascismo, vocês veem? Basicamente, ela descreveu aí o comportamento padrão dos militantes de esquerda. Quem mais pratica essas coisas são esses militantes. Existem exemplos dentro da direita também? Existem, mas novamente, não dá pra gente fingir que é na mesma quantidade, porque não é. Definitivamente não é. As partes críticas e inquestionáveis até que ela trouxe sobre todo esse preconceito do Hitler, né, toda a discriminação dele, elas também são encontradas nas ditaduras comunistas. As gulags, né, que estão aí. Mano, sério, ela descreveu a China. Quantas vezes você viu esses caras batendo pau na ideologia? Porque a China é uma ditadura comunista. Até hoje você tem essas coisas lá. Você tem campo de concentração, você tem trabalho escravo, eles não têm liberdade para criar um grupo como, sei lá, um movimento LGBT. Eles nem podem ter esses movimentos para essas minorias lá. E a gente não tá falando do passado e não tá falando de especulação, de talvez isso vai acontecer se a gente permitir que as coisas... Não, a gente tá falando de coisas que ainda acontecem, ainda é assim, até hoje lá na China. E a China não é de direita. Então fica a reflexão aí. A China também queima livros, Kristoffer apontou aí corretamente. Cara, exatamente, não é um comportamento exclusivo dos fascistas ou dos nazistas, é algo que acontece quase sempre em ditaduras, né? Em governos totalitários. Esqueci a palavra, eu tenho uma palavra, qual que é? Autoritários? Então, geralmente, essas definições que eles trazem do fascismo é uma definição que se aplica muito mais ao autoritarismo de forma geral, né? Os governos autoritários, eles vão ter essas características em comum. E a maior parte dos governos autoritários são de esquerda. Não é por um acaso que a gente vê esse tipo de comportamento muito mais, especialmente hoje em dia, nas militâncias de esquerda do que nas militâncias de direita. Enfim, mais uma vez então a gente tem um veículo de esquerda, né, o que está tentando dar voz aí para essas militâncias, definindo fascismo e basicamente descrevendo o próprio comportamento. Maravilha, não tem forma melhor de mostrar para essas pessoas, né, que geralmente a defesa do argumento de que fascismo representa os ideais da direita, para usar essa palavra como uma ofensa a qualquer pessoa que seja de direita, pela razão que for, não faz sentido
e que o fascismo se encaixa muito mais na ideologia deles do que na nossa, ou nas coisas que a gente defende atualmente, que eles defendem atualmente. Eu, pelo menos, não defendo absolutamente nada do que foi descrito aqui. Não sei vocês, mas eu não defendo nada disso. Eu defendo sim o diálogo, eu acho que as pessoas devem ser livres para se expressar, eu acho que o Estado não tem que ser autoritário, não tem que controlar tudo, na verdade eu acho que é o oposto, e eu definitivamente não discrimino e não acho que as pessoas devem ser tratadas de forma diferente por causa da sua cor, por causa do seu sexo, da sua orientação sexual, não. Eu acho que todos deveriam ser iguais perante a lei, mas iguais, de fato, né? Não uns mais iguais que os outros. Ou seja, eu defendo o contrário de cada coisa que ela apontou no vídeo. Mas vocês acham que para essas pessoas eu sou fascista ou elas? Por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Antes de ir embora, por favor, deixa um like e um comentário. Ajuda no engajamento, faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, porque tá difícil, o algoritmo do YouTube não tá ajudando muito, então a gente precisa demais do seu apoio. Se tiver como ajudar também, através de doação, utilizando o QR Code, o Pix ou pro PicPay, que tá aparecendo aí na tela, ou se tornando membro do canal, ou então através do Apoia-se, o link tá ali embaixo na descrição, poxa, isso com certeza ajuda mais ainda, mas se você não tem como ajudar dessa forma, ajuda passando o vídeo pra frente, manda pros seus amigos, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E é isso aí. De qualquer forma, eu te agradeço demais por ter assistido o vídeo de hoje até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?